Bom, nós vamos falar desse homão aqui da porra, que é o Oden. Não acabou totalmente o flashback dele, porque a gente ainda vai ter o próximo episódio, e aí a gente vai voltar pro tempo presente, só que especificamente pro Oden já acabou. O Oden morreu no último episódio, então nós vamos falar aqui de alguns momentos épicos dele. O primeiro momento que eu queria comentar sobre o Oden já é depois da sua aparição, onde ele tá ali comendo Oden sobre um cadáver. Só que ele não estava utilizando esse cadáver basicamente como uma fogueira para ele fazer o Oden dele. Na verdade, ele estava utilizando essa fogueira, esse cadáver, para se despedir da pessoa que morreu. Essa é a maneira do Oden se despedir desse cara que era um amigo dele, e eles vão se encontrar só no pós-vida. Isso foi o que o Oden disse. Só que depois disso, o Kinemon acaba arrumando uma confusão com esse porquinho que tá aparecendo aí na tela pra vocês. Esse porquinho, ele é filhote de um deus da montanha, que é um javali gigantesco do tamanho de uma montanha. E esse javali gigante estava procurando o filhote dele. E esse filhote estava onde? Na capital das flores. O Oden viu essa situação, viu que a cidade estava sendo destruída. Foi um quarto, se eu não me engano, da cidade, da capital das flores, foi destruída. E inúmeras pessoas foram engolidas por esse javali. Quem resolveu a situação foi o Oden. Primeiramente que ele tomou a culpa por isso. Não foi ele que causou esse desastre com o Deus da Montanha, mas ele tomou a responsabilidade e resolveu a situação. No caso, ele chamou a atenção da criatura gigante com esse porquinho que está aparecendo aí na tela. E quando essa criatura começou a vir para o caminho dele, em direção a ele, ele só mandou um Nitoryu Oden Tougen Shirataki. E acabou partindo essa criatura em duas partes sem nenhuma dificuldade. Isso é sem nenhuma dificuldade. No mangá ele nem usou o Haki do Armamento, como ele utilizou no anime, como tá aparecendo aí nessa imagem. Só que não faz diferença nenhuma. Ele não teve nenhum esforço pra matar. Ele não matou, na verdade. Ele não teve nenhum esforço pra partir essa criatura ao meio. E todas as pessoas que tinham sido engolidas por ela puderam ser salvas depois. Ninguém morreu nesse incidente. A única coisa que resultou disso foi que o Oden acabou sendo desertado pelo seu pai, que é o Shogun do país de Wano. O Kinemon até quis tomar a responsabilidade pra si, só que o Oden deu um cascudo nele ali, não vai fazer efeito nenhum. E ele acabou sendo desertado e não pôde mais ficar na capital das flores. E isso é o que vai desencadear para ele começar uma turnê pelo país de Wano, conhecendo outras regiões. Logo após o Oden ser desertado, como eu falei, ele começou uma turnê pelo país de Wano. Primeiramente que ele já tinha 2 discípulos quando ele começou essa turnê, que foi o Kinemon e foi o Denjiro. Isso. O Oden começa essa turnê pelo país de Wano com o Kinemon e com o Denjiro. E ao passar dessa viagem, dessa turnê pelo país de Wano, ele acaba formando ou começando os Bainhas Vermelhas. Ele conhece ali o Raizou, ele conhece o Izou com a Okiku, ele conhece o Kanjuro e vai conhecendo inúmeros outros, até nós chegarmos no momento em que ele quer invadir a região de Kuri, que até esse momento da história, essa região aí, ela é dominada por um monstro chamado Ashura Doji. E é uma terra sem lei, onde nem as leis do próprio Shogun funcionam lá. Quem entra tem que correr o risco ou tem que se garantir de estar lá, porque pode ser morto e não pode mais sair. Foi esse cenário que o Yasuye comentou com o Oden, falando ou se referindo à região de Kuri. E isso só deixou o Oden com mais vontade de ir para lá. E
quando seus vassalos ou seus discípulos menos esperavam, ele deixou todo mundo para trás e foi para lá sozinho. E ao chegar lá, ele enfrentou todo mundo, inclusive o Ashura Doji que vocês estão vendo aí. Ele derrotou todo mundo sozinho. Esse aqui é o segundo momento épico do Oden ou da aventura do Oden. Ele chegou na região de Kuri, onde só tinha bandidos, só uma terra sem lei que fedia sangue, tinha cadáveres por toda parte. Ele chegou lá sozinho, enfrentou todo mundo, inclusive o Ashura Doji, que era chamado de monstro, e acabou derrotando todo mundo. E a gente tem essa linda cena do Oden aqui montado em cima do Ashura Doji, depois dele ter sido derrotado. E aqui é a partir desse ponto que o Oden decide fazer uma coisa que ele nunca quis, que foi comandar alguma coisa. Ele nunca quis nem papo com o shogunato, ele só queria ser livre. Mas a partir do momento em que ele viu a situação em que Kuri se encontrava, que ele acabou querendo construir um local habitável para as pessoas. E ele pediu ajuda dos seus vassalos, inclusive do Ashura Doji, que ele não matou, ele derrotou, e o Ashura Doji acabou se tornando um dos vassalos do Oden. Agora nós vamos aqui para o próximo momento do Oden, que é esse aqui. Como eu disse, o Oden sempre quis viajar pelos mares. A história dele tá aqui no canal, quem ainda não assistiu vai estar aparecendo no card aqui em cima para quem vai assistir o vídeo dessa live aqui, vai assistir compilado. O Oden sempre quis viajar pelo mundo, conhecer novas ilhas, conhecer novas raças, novas pessoas. Ele queria sair do país de Wano, mas nunca conseguiu, porque ele era péssimo, ou é péssimo em navegação. Só que quando ele ouviu que disseram pra ele que um navio pirata tinha atracado no país de Wano, ele não esperou, ele já saiu correndo com tudo em direção à praia pra conhecer esses piratas. Só que vocês acham que ele chegou dizendo: "E aí galera, beleza? Olá, prazer, meu nome é Oden. Gostaria de navegar com vocês, será que tem uma vaga aí pra mim no seu navio?" Ele não chegou assim não. Ele já chegou com as duas espadas estilo Nitoryu do Oden e já atacou o mais forte do bando, que foi o Barba Branca. E o Barba Branca até percebeu que era um monstro que estava vindo correndo em direção a ele. Porque ele falou: "Galera, vaza, afasta porque tá vindo alguma coisa incrível." E essa coisa incrível era o Oden. E ele, depois de dar esse ataque aí no Barba Branca, nesse clash de espadas entre eles dois, ele acaba dizendo: "E aí, quero entrar pro seu bando", depois de ter tentado matar o Barba Branca. O Oden é bem doido e é bem engraçado. E esse aqui foi o segundo momento épico dele no anime. Porque até o Barba Branca reconheceu que ele é incrível. O Barba Branca disse: "Galera, afasta, porque o homem vem aí, o homem vai chegar." E o Barba Branca já se defendeu aqui. No anime, essa passagem, esse clash aqui foi estendido e foi até mais legal, porque teve uma outra trocação do Oden com o Barba Branca que não aconteceu no mangá, só que é completamente válida, porque o Barba Branca acaba ganhando do Oden facilmente. E a gente sabe o quão forte é o Barba Branca, o homem conhecido como o homem mais forte do mundo de One Piece e com a Akuma no Mi que pode destruir o mundo inteiro. Então, nessa extensão, o Barba Branca ter conseguido ganhar do Oden é realmente viável. O quarto momento engraçado ou épico do Oden é esse aí que vocês estão vendo dele todo inchado, sendo carregado por uma corrente e sendo carregado pelo navio dos piratas do Barba Branca. Porque ele pediu pro Barba Branca para navegar com eles, mas o Barba Branca não aceitou, porque o Oden seria um risco para a tripulação. O Oden não é o tipo de homem, segundo as palavras do Barba Branca, que aceitaria ser mandado ou algo do tipo. E o Barba Branca até aceitou o Oden não como um filho, mas como um irmão, como um igual, porque ele sabia das qualidades do Oden.
Então eles resolveram ou decidiram que eles deixariam o país de Wano na calada da noite para não levar o Oden. Mas o Oden já sabia, que teria essa possibilidade. E no momento em que os piratas do Barba Branca zarparam do país de Wano, o Oden já estava preparado, já saiu correndo atrás e já agarrou o navio com essa corrente e começou a ser arrastado para fora do país. O Barba Branca até poderia ter desatado a corrente, que o Oden voltaria para o país de Wano, ele seria carregado pela correnteza para voltar. Só que o Barba Branca percebeu que ele negou de todas as formas pro Oden entrar no seu bando, mas mesmo assim o Oden ainda teve essa atitude porque ele realmente queria navegar pelos mares. E o Barba Branca disse, não, a partir desse momento aqui vai ser do meu jeito. Então ele estipulou, vamos lá, Oden, se você ficar por 3 dias seguidos, sendo carregado por essa corrente, eu te deixo navegar no meu navio. E foi exatamente isso que aconteceu, e nós temos essa cena aqui. O Oden bateu em pedra, foi comido por peixes, dormiu arrastado por essa corrente e não soltou em nenhum momento dos 3 dias, a não ser 10 minutos antes do prazo acabar. Mas o Oden não aguentou os 3 dias? Não foi isso. Ele na verdade aguentaria, e eu posso dizer que se o Barba Branca dissesse, então 4 dias, quando tivesse acabando ali o 3º dia, ele ainda iria continuar. Só que com 10 minutos para acabar, ele acabou soltando a corrente porque ele ouviu a voz ou o grito de uma mulher. E na verdade é a Toki, a mulher dos sonhos do Oden e que viria a ser a sua esposa e a mãe dos seus filhos. Então nós temos aqui um 4º momento épico do Oden e um momento em que ele mostrou muita resistência em ficar 3 dias sendo arrastado por essa corrente aí, e ele acabou todo inchado desse jeito aí, como a gente tá vendo. Agora a gente vai pro 5º momento, que é o momento da queda e da ascensão do Oden. Vamos lá. O Oden saiu do país de Wano com os piratas do Barba Branca, mas acabou com os piratas do Roger, e ajudou Roger a se tornar o rei dos piratas. Se não fosse pelo Oden, esquece. O Roger nunca teria se tornado o rei dos piratas. Ele precisaria de alguém para ler os poneglyphs para ele. Só quem leria era o Oden. O Oden passou 4 anos ou mais, acho que foi mais de 4 anos, fora do país de Wano. E quando ele voltou, ele acabou percebendo que o país tinha mudado por completo, porque estava nas mãos do Orochi e do Kaido. E aqui nós temos o momento da queda do Oden, porque ele foi com tudo para matar o Orochi, mas ele acabou percebendo que não conseguiria, e não porque ele era fraco, não é isso. O Oden até chegou no país de Wano mais forte, mais triunfante e mais invencível do que quando saiu. No caso, ele poderia até vencer o Kaido facilmente, só que ele não conseguiria matar o Orochi pelos poderes da Bari Bari no Mi, como a gente viu. E além disso, o Orochi ainda mataria muita gente até o Oden conseguir ter o resultado que ele queria, que era matar o Orochi e matar o Kaido. Então, se fosse o Oden do passado, aquele Oden lá que a gente conheceu no começo do flashback, que só se importava com ele, não é bem assim, não é que o Oden não só se importava só com ele, mas ele não tava nem aí pra muita coisa, ele se importava mais com ele e com o sonho dele. Se fosse aquele Oden lá, ele não teria se importado com a morte de ninguém, teria ido com tudo pra cima do Orochi, esperaria um momento de vacilo pra aí ele poder matar o Orochi, isso eu não tenho dúvida. Só que esse Oden aqui, que tá fazendo cara de trouxa aqui, que virou ou se tornou o Lorde Tolo, ele é um Oden mais velho, um Oden que já tem família, um Oden que pensa primeiramente nas pessoas e na sua família, pensa no próximo. Então ele decidiu meio que curvar a cabeça pro Orochi, isso tudo para não haver derramamento de sangue. Isso, claro, com o Orochi falando ou prometendo pro Oden que em 5 anos eles sairiam do país de Wano. O Oden acreditou, e para isso o Oden teria que dançar pelado feito um tolo, e assim ele estaria salvando 100 pessoas a cada dança.
E é aqui que nós temos o momento da queda do Oden. Ele fez isso ou continuou fazendo isso por 5 longos anos, mas aguentando tudo isso sem falar pra ninguém. Agora nós temos o momento da ascensão, que foi quando o Oden decidiu ou descobriu que o Orochi tinha mentido para ele e que não devolveria o país, não sairia do país de Wano e que ele tinha utilizado todos esses 5 anos para se fortalecer, para o Kaido fortalecer o seu exército, para assim eles conseguirem combater o Oden. Porque se aquele Oden do passado que chegou no país de Wano tivesse se aliado com o vovô Ryou, que no caso era o Ryogoro das Flores, e com todos os samurais do país de Wano, o Kaido e Orochi teriam tomado uma surra bem grande. Só que haveria muito derramamento de sangue e era isso que o Oden queria evitar. Então esse aqui é o momento da ascensão do Oden, onde ele chama os seus bainhas vermelhas e diz: a partir desse momento, nós vamos arrancar a cabeça do Kaido. E isso aconteceria se não tivesse um traidor que tivesse vazado essa informação. E esse aqui, se eu não me engano, é o 5º momento épico do Oden, que foi da queda à ascensão. Ele abaixou a cabeça pro Orochi, mas quando descobriu que foi enganado, se reuniu com seus bainhas vermelhas, nessa cena épica que tá aparecendo aí pra vocês, e marchou para arrancar a cabeça do Kaido. O 6º momento épico do Oden é a continuação dessa marcha com seus bainhas vermelhas para chegar lá para arrancar a cabeça do Kaido. Na verdade, o que o Oden queria era pegar o Kaido bêbado. Ele é um pirata, ele é um pirata e queria utilizar de meios para acabar com o Kaido. Só que o Kaido acabou recebendo informações privilegiadas, conseguiu armar o seu exército e marchou em direção ao Oden para que a sua mansão não fosse destruída. E no caso, a gente tem aquela cena do Kaido em cima de uma montanha, com todo o resto ali lotado com seu exército, para lutar contra o Oden e seus 9 bainhas vermelhas. Só que o Oden não arregou. Esse aqui é um homem brabo. Ele não arregou, disse que se o Kaido já estava ali, então ele poupou do Oden ter que ir lá em Onigashima. E aqui a batalha começa com o Oden indo pra cima do Kaido com tudo. O anime teve uma extensão para essa luta aqui que ficou bem legal mesmo, só teve alguns problemas que eu vou comentar um pouco mais na frente, ainda nesse tópico aqui. Mas o Oden lutou, o Oden e os seus bainhas vermelhas lutaram contra um exército do Kaido, e o Oden especificamente foi em direção ao Kaido. Ele apontou e disse: é tu que eu quero. E foi pra cima do Kaido com tudo. O Oden foi o primeiro homem que deu uma cicatriz no Kaido e mataria o Kaido. Ele mataria o Kaido se a Higurashi não tivesse aparecido e se transformado no Momonosuke para enganar o Oden. Essa cena da luta do Kaido contra o Oden, ela aconteceu diferente ou um pouco diferente no mangá. Porque no anime, depois desse golpe aqui do Nitori Oden, eu acho que é o Tougen Totsuka, que ele faz esse X no Kaido, o Kaido cai e não se destransforma. O Oden não dá tempo para ele se destransformar. Eu vou passar aqui a próxima cena. Se tá em preto e branco, mas eu acho que dá para vocês prestarem atenção. Um pouco nesse círculo vermelho, vocês vão ver o Oden lá atrás, indo com tudo para cima do Kaido no chão. E o Kaido, se vocês repararem ali, ó, ainda tá as escamas dele, ele ainda tá transformado. Então o Oden deu uma cicatriz no Kaido, o Kaido caiu, não se destransformou porque o Oden não deu tempo e iria arrancar a cabeça do Kaido se não fosse a Higurashi. O Oden iria vencer e o Kaido iria morrer nessa situação aqui. E isso foi mudado na passagem do mangá pro anime. Para quem vai assistir o vídeo dessa live, vai estar aparecendo no card aqui em cima o vídeo que eu fiz da comparação do mangá com o anime e das mudanças que aconteceram. Mas esse aqui é o 6º momento épico do Oden.
Ele foi o primeiro homem a dar cicatriz no Kaido em formato de X e mataria o Kaido se não fosse a Higurashi. E o Kaido mesmo depois dizendo: "Ah, Oden, me desculpa pelaquela velha, eu a matei." Depois ele falou isso pro Oden, mas no momento ele nem disse nada, ele tava até agradecendo ela, porque se não fosse por ela ele tinha morrido. E ele utilizou essa brecha aí pra derrotar o Oden, e assim o Oden acabou sendo capturado com todos os seus bainhas vermelhas. Pro último momento épico do Oden. Quem tá acompanhando o anime acabou de ver esse momento épico no anime, que foi a execução por óleo fervente, que o Oden e seus discípulos tiveram que suportar, mais especificamente o Oden. Nesse momento aqui, é que o Oden pediu pro Kaido para que ele tivesse uma chance, porque o Oden tem que sobreviver. E no caso, eu tenho certeza que o Oden sabia que se ele entrasse nesse caldeirão de óleo fervente, ele não sairia vivo. Mas mesmo assim ele disse: "Eu preciso de uma chance, eu preciso sair vivo daqui." E quando ele disse isso, que na verdade ele quis dizer foi que ele precisava de uma chance para salvar os seus bainhas vermelhas, porque os seus bainhas vermelhas vivos, eles carregariam ou herdariam o desejo do Oden, e assim o Oden continuaria vivo. Eu acho que foi mais ou menos esse o sentido da frase do Oden, em dizer pro Kaido que precisava de uma chance. Ele diz: bora lá, todo mundo vai entrar no caldeirão e nós vamos ficar lá até o tempo que você estipular, Kaido. Se vira aí, escolhe o tempo que nós vamos entrar, mas se a gente conseguir resistir, ou quem conseguir resistir, você vai ter que deixar sair livre. E foi exatamente isso que aconteceu. O Kaido estipulou 1 hora, até para um banho normal esse tempo aí é absurdo, e o Oden foi o primeiro a entrar nesse caldeirão de óleo fervente que estava a 700 graus e subindo. Estava subindo, não iria parar em 700 graus. E até o Orochi continuou dizendo: aumentem o fogo, aumentem a temperatura disso aí. E não só isso, o Oden não só aguentou toda essa temperatura, como também teve que aguentar todo o peso de todos os seus subordinados. E no caso, são os bainhas vermelhas. Esse momento aqui é bem épico do Oden, porque é nesse momento que toda a população descobre tudo que o Oden tinha feito para salvar todo mundo. A dancinha, não ter matado o Orochi, tudo que ele fez durante os 5 anos era para salvar as pessoas, para que o Orochi e o Kaido não matassem pessoas. E quando as pessoas começaram a pedir desculpas pro Oden, ele respondeu e disse: eu vou conseguir, eu vou suportar durante 1 hora. Porque ele não tinha ou não tem raiva do seu povo. Ele sabe que, ou ele não culpa ninguém por ter raiva de um Lorde Tolo. Porque todo mundo estava esperando para que o Oden fosse se tornar o novo Shogun e o reinado do Orochi acabasse. A 1 hora passa, o Oden consegue suportar, e é bem legal isso aqui, porque a galera começa a contar 10 minutos, 5, 3, 2, 1... O Oden conseguiu suportar 1 hora nesse caldeirão de óleo fervente. Só que, como ele mesmo falou, ele saberia que iria morrer. E quando o Orochi diz que mudou ali a sentença do Oden para fuzilamento, ele acaba arremessando os seus subordinados para cima para que eles possam fugir e para que eles herdem o seu propósito e abram as fronteiras do país de Wano. E é exatamente isso que acontece. A cena posterior é ainda mais épica, ao Oden conseguindo suportar essa fervura e carregar os seus subordinados nas costas, que é aqui. Oden, quanto mais fervido, melhor ele fica. Só que o Oden não conseguiu terminar sua frase, e quem terminou ela foi a população, que agora tá do lado dos Kozuki mais uma vez. Porque o corpo do Oden já estava morto, o Kaido diz pra ele que vai dar o tiro de misericórdia para que ele não sofra mais, mas antes disso o Oden ainda tira uma onda com a cara do Kaido. Ele diz: Kaido, continua treinando, treine enquanto pode,
porque se não fosse a Higurashi, o Kaido teria perdido pro Oden naquela situação. E é aqui que nós temos a morte do Oden. Eu vou confessar pra vocês que, pra mim, no mangá, teve um peso maior. Eu normalmente me emociono mais com cenas do anime, porque tem a trilha sonora, tem o movimento dos personagens, tem as expressões que os personagens fazem. Normalmente eu me emociono mais com o anime, por todos esses quesitos. Só que eu não me emocionei muito com esse episódio da morte do Oden. Eu me emocionei mais no mangá. Escorreu aquele suor de caba macho. Escorreu quando eu vi a morte do Oden pela primeira vez. O Oden é um personagem bastante épico que saiu do completo nada e em 12 capítulos o Oda conseguiu fazer com que ele fosse um dos personagens mais queridos de toda a obra. Mais queridos junto ali com Shanks, junto ali com Zoro, junto com esses personagens que estão aí há mais de 20 anos, que a gente já conhece eles há mais de 20 anos, mas o Oda conseguiu fazer isso em 12 capítulos. E o Oden se tornou ali, se eu não me engano, o segundo ou terceiro personagem preferido pra mim. Se eu contar que o Usopp e o Sogeking não são a mesma pessoa, o Oden é o terceiro. Agora, se eu contar que eles são a mesma pessoa, o Oden é o segundo. Então, esses foram 3 momentos épicos do Oden nesse último episódio que a gente acabou de assistir. Que foi ele conseguindo suportar uma fervura a mais de 700 graus, levantando seus subordinados em suas costas. Essa cena dele dizendo: Oden, quanto mais fervido, melhor ele fica, só que não conseguindo terminar essa frase, e a população terminando pra ele. E essa última cena aqui dele morrendo e sorrindo como um D. O Oden não tem D no seu nome, mas ele carrega as características dos D, que no caso é sorrir perante a morte. E nós temos aqui todos os momentos épicos do Oden. Melhor fica! Agora eu quero saber de vocês. Pra vocês, qual foi o momento mais épico do Oden? Comenta aqui embaixo que eu quero saber e vou estar lendo seus comentários e dando coraçãozinho pra vocês.